Hello guys, welcome, sejam muito bem-vindos ao meu workshop Inglês Sem Trauma com Ferramentas do Coaching. Gente, o que eu vou abordar no nosso workshop, no meu workshop para vocês? A gente vai falar sobre coaching dentro do inglês, a gente vai falar sobre o coaching em si, o que é, a gente vai falar sobre a metodologia, eu vou contar a minha história para vocês, se vocês conseguirem entender de cabo a rabo o que aconteceu e o que eu passei e como foi, e a gente também vai ter aulas. A gente vai ter a continuação da aula gratuita que foi a Roda da Vida, uma ferramenta do coaching para quem já teve, só para vocês entenderem, vocês vão continuar essa Roda da Vida aqui na nossa aula, ok? Então a gente vai ter essa aulinha e a gente vai ter uma aula de estruturação. Estruturação, gente, é uma aula onde eu quero que você já saia falando da sua rotina. Eu já quero que você já saiba um sujeito e um verbo e um complemento. Isso vai ser uma aula de estruturação, mas você tem que ter aula para entender exatamente. Para quem não teve aula gratuita, que eu falo de coaching, ferramenta, etc e tal, eu usei uma ferramenta que nós coaches usamos para fazer a sessão de coaching com o nosso coachee, tá? Que nós, os treinadores, usamos com os nossos treinados, né? É uma sessão de treinamento de alta performance. É uma ferramenta chamada Roda da Vida, que a gente mensura tudo da sua vida. A gente vê quanto tempo você está se dedicando ao inglês, quanto tempo você está se dedicando ao desenvolvimento intelectual, quanto tempo você está se dedicando à sua saúde, quanto tempo você está se dedicando à sua família. A gente usa essa ferramenta para dar aula de inglês. Então a gente teve na aula gratuita, inclusive ela está aqui no workshop também para quem não teve, ok? Você tem que fazer essa aula para depois fazer a continuação da ferramenta. Então a gente vai abordar todos esses temas e também a transformação que o inglês dá. Bom, gente, meu objetivo aqui é mostrar para vocês que é possível falar inglês em apenas 20 aulas. Exatamente, é possível você sair do ponto não falo inglês ao ponto eu falo inglês em apenas 20 aulas. Bom, primeiro, como isso é possível? Gente, eu tive 3 meses, apenas 3 meses para começar a falar inglês, tá? Então eu morava na Noruega e lá eu ia passar por uma prova e nesses 3 meses eu tinha que falar e eu usei várias ferramentas e usei uma metodologia que eu consegui sair do ponto não falo para o ponto eu falo, ok? Eu vou explicar para vocês detalhadamente no vídeo 2, no vídeo de amanhã, sobre a minha jornada, sobre a minha história, sobre a metodologia, sobre o coaching, mas é importante vocês entenderem que eu consegui em 3 meses e vocês também conseguem. Gente, eu percebi que eu podia desenvolver uma metodologia que fosse mais eficiente, que conseguisse acelerar o seu aprendizado. E eu fiz testes com várias pessoas. Eu fiz testes para saber se isso poderia acontecer. Deu certo. Qual que é o resultado disso, gente? Eu tenho uma escola de inglês em Ribeirão Preto desde 2011 com a minha metodologia. Desde então, eu venho desenvolvendo várias pessoas para acelerar esse aprendizado e usando as técnicas do coaching. Gente, o coaching eu também vou explicar assim detalhadamente na aula 2, tá? Mas basicamente ele tira os seus traumas. Por quê? Porque eu fui lá, eu criei a metodologia, eu entendi que a metodologia funcionava, que ela te dava uma estruturação do não falo para eu falo, que essa estruturação, gente, é aquela estruturação que você consegue se apresentar, você consegue falar da sua rotina, você consegue falar da sua rotina dentro do trabalho, você consegue falar de coisas que você já passou e você consegue falar de planos futuros. 100% você sai falando inglês? Não, não é isso que eu tô falando. Você não sai falando inglês avançado e sua pronúncia não tá perfeita, a speed, a velocidade também não tá perfeita, mas você consegue se comunicar. Imagina hoje você conseguir se comunicar nessa amplitude de você chegar e falar, eu sou professora, imagina a minha vida, eu sou professora, eu morei na Noruega, hoje eu moro no Brasil, eu tenho uma escola, no futuro eu quero fazer isso, isso e aquilo. É essa formação que eu dou pra vocês. Se você tá se perguntando o que tem a ver o coaching emocional com tudo isso, gente, a história é o seguinte, eu percebi que além de todas as habilidades que a gente precisa trabalhar, que é o listening, é o speaking, que é o ouvidinho, é falar, é a gramática, é a leitura, etc e tal, a gente também precisa trabalhar a questão emocional que o aluno traz, tá? Pra você. Por quê? O aluno tá travado, eu não consigo falar, eu tenho medo de falar, eu trago traumas. E o coaching emocional, ele trabalha isso. Ele trabalha suas travas, ele trabalha os seus medos, ele trabalha os seus traumas. E mais ainda, ele faz com que a metodologia fique mais gostosa, porque a gente não vai ficar falando the books on the table, the books on the table. A gente vai falar sobre a sua vida. O coaching emocional traz temas, por exemplo, como que está o seu desenvolvimento intelectual, como que está a sua saúde, quanto tempo você está tirando para conseguir chegar no seu objetivo, no caso, falar inglês. A gente mensura tudo isso através do coaching emocional. E esse coaching emocional é dado, a ferramenta é dada em inglês, então a gente explora essa ferramenta em inglês.
certo? Gente, realmente é um curso para básico, intermediário e avançado. Por que é um curso para básico, intermediário e avançado? Se você não fala nada, exatamente nada, como eu estava, quando eu comecei, eu quis tentar falar, eu precisava falar e consegui em 3 meses, é o jeito que você está, certo? Sem falar nada. E eu cheguei do ponto A ao ponto B, certo? Vou te dar toda a estruturação que eu tive e que eu aplico com os meus alunos. Toda essa estruturação. Para você que já é intermediário, fala, mas eu já sou intermediário. Gente, eu não estudei no Brasil, eu estudei na Noruega. E eu trago muitos elementos do que eu estudei lá. E simplesmente aqui, o que é dito de intermediário, que você está numa escola e você demora, escola tradicional, você demora 2 anos para aprender o Simple Past, você vai aprender em 20 aulas, você já vai ter aprendido o Simple Past, Modal Verbs, você que é intermediário sabe o que eu tô falando. E você vai ter aprendido tudo, toda essa estruturação básica que eu tô falando de Simple Present, Simple Past, Continuous, Present Continuous, Past Continuous, Modal Verb, tudo. Então, quando você fala eu sou intermediário, é para você também, é para você que eu tiro você daqui, coloco aqui, para você intermediário que ainda tá no meio do caminho, eu já passo toda essa estruturação. Então não é pra mim que é avançado, é pra você também. Por quê? A minha pergunta é pra você. Você já teve aula de inglês com as ferramentas do coaching emocional? Senhor avançado? Nunca, não é verdade? Então você vai ter essa ferramenta, a gente vai trabalhar essa ferramenta e vocabulários avançados dentro dessa ferramenta. Fora que assim, eu, por exemplo, sou professora, às vezes eu preciso dar uma olhadinha, lembrar uma gramática e tudo mais, é como se fosse uma grande revisão em apenas 20 aulas, ok? É o seguinte, inglês é fato, não preciso provar aqui que inglês é extremamente necessário para você conseguir se realizar, tanto profissionalmente como pessoalmente, não é verdade? O que o inglês traz para você? Você consegue mudar de uma posição no seu trabalho para outra, você que está procurando emprego, se você tem inglês, você sai na frente. Você consegue ouvir uma música, realização pessoal de ouvir uma música, falar, eu tô entendendo. Realização pessoal de você ver um vídeo, ou ver um filme, ou ver uma série, entender o que eles estão falando, não é verdade? E a realização profissional, ela é muito grande, gente. Olha só, você consegue aumentar 52% do seu salário se você tiver o idioma inglês. Gente, segunda coisa, apenas 5% da população brasileira fala um segundo idioma. Apenas 5%. E apenas 3%, só 3% consegue falar inglês fluentemente. Então, se você fala, gente, você já sai na frente, ó. Você já tá voando. Quem me segue já há um tempo sabe o que eu vou falar agora. Quem não me segue é o seguinte, eu gosto de dar exemplo pra tudo. Fica aí o depoimento da Noélia e eu vou contar a história dela, ok? De transformação de vida, porque o inglês transforma, gente. Pra você fazer uma viagem mais gostosa, pra você conseguir se entender na viagem, eu vou contar a história da Noélia. Bom, a Noélia me procurou, ela trabalha numa grande multinacional, ela já tem um cargo alto, e ela me procurou e falou assim, Cíntia, eu não estou conseguindo passar para a próxima posição. Eu já tentei 2 vezes e eu não consigo. O que eu faço? Gente, eu conversei com ela, foi uma conversa e foram 2 aulas, tá? Eu entendi que ela tinha problema de estruturação às vezes, tá? Que é colocar a preposição no lugar certo ou fazer uma conectividade. E ela tinha um problema de pronúncia. A gente trabalhou esse problema de pronúncia e de estruturação, mas honestamente foi mais um caso de coaching do que aula de inglês. Teve aula de inglês? Teve. Teve preposição, teve estruturação, teve a pronúncia, mas a gente trabalhou muito o coaching. O que eu percebi dela? Eu percebi que ela é perfeccionista. E por ela ser perfeccionista, ela falava, dava as respostas, o entrevistador dela entendia e ela queria falar de novo. E quando ela falava de novo nessa segunda vez, aí ela errava. Então eu passava pra ela, você consegue, você sabe, você percebeu que você tá me falando novamente, você não precisa falar. A gente teve 2 aulas com sessão do coaching emocional. Apenas 2, gente. E ela passou da posição que ela tava pra gerência. Transformação de vida. É uma transformação de vida porque, primeiro, ela ganha mais, ela tá na posição que ela vem a carreira dela buscando, né, a vida inteira buscando, e com certeza mais viagens e talvez até uma carreira internacional, não é verdade? Então isso é uma transformação, gente, que o inglês traz, e ainda o inglês com coaching deixa mais rico ainda. Gente, sobre falar inglês em 20 aulas, eu vou falar agora pra vocês do Júnior, tá o depoimento dele aí pra vocês. O Júnior, em 8 meses, ele saiu do eu não falo para eu falo. Veja no depoimento dele que ele fala que ele conseguiu viajar, ele conseguiu se comunicar, ele conseguiu ir e voltar. E vou falar mais, gente. Agora ele tá querendo fazer carreira internacional. Falando com ele, ele me contou. Qual que é a história do Júnior? Gente, o Júnior chegou pra mim sem falar completamente nada. Ele não falava my name is Júnior.
Nada. A gente fez esse processo para ele conseguir a estruturação, para aprender a se apresentar, conseguir falar da rotina, conseguir falar da rotina do trabalho, no trabalho, conseguir falar sobre o que aconteceu na vida dele no passado, falar um pouquinho sobre os planos dele do futuro. Gente, ele saiu do não falo para eu falo, vou comprar uma passagem, vou viajar, viajei, me virei, fui super feliz. E hoje, conversando com ele tá querendo seguir carreira internacional. Então, assim, isso é uma prova para vocês que tem como, sim, você fala 100%? Não. Você tem estruturas avançadas? Não é isso que eu tô falando. A sua pronúncia tá perfeita? Não. Mas você consegue se comunicar sim, né? Vamos pensar numa coisa, gente. Eu tenho muitas pessoas, muitos alunos, né? E muitos alunos me falam assim, Cíntia, você acha que eu vou conseguir aprender? Eu não falo nada, eu não sei nada. Gente, tudo que vocês começaram a fazer na vida de vocês, vocês não sabiam nada, entende? Por exemplo, vamos falar de nadar. Né? Quando você começou a nadar, você nadava? Você não nadava. Você teve que começar ali devagarzinho. Mas você precisa nadar para você poder sobreviver. Então você precisa desse inglês para você conseguir sobreviver. E aí a gente vai passando por etapas. Primeiro você começa a nadar cachorrinho, aí depois você começa a nadar crawl, aí depois você começa a nadar um outro estilo, que a gente vai trabalhando as competências, né? A gente vai trabalhando o speaking, o listening, não é verdade? Até o momento que você consegue mergulhar, que é a parte mais difícil, não é verdade? Então assim, acredite que você consegue. Eu consegui. Eu tô passando para vocês o meu depoimento, que em 3 meses eu precisava e eu consegui. Tem o depoimento de Júnior, que em 8 meses, gente, o Júnior, eu faço teste de nível dentro de grandes empresas, tá? E quando eu fiz o teste de nível dele, ele tava no 0. Foi aí que ele me procurou e falou assim, Cíntia, eu gostaria de ter aula de inglês com vocês. Eu falei, beleza, vamos fazer essa aula de inglês. Gente, de verdade, hoje ele tá no nível 2 para 3, que é o nível que, se ele for preparado, ele consegue conduzir uma reunião em inglês sozinho. Quer dizer, não foi só um salto pessoal, foi um salto profissional também. Mas enfim, essa é a mensagem. Eu consegui, o Júnior conseguiu, você também consegue. E o inglês transforma sua vida completamente, sua vida pessoal e sua vida profissional. Vocês precisam ficar ligados que a próxima aula eu vou falar da minha trajetória, eu vou falar da metodologia, por que essa metodologia é tão eficaz, eu vou falar do coaching, por que a história do coaching é tão legal junto com o inglês, e depois a gente também vai ter aulas para vocês entenderem exatamente tudo que eu falo de metodologia, coaching, tudo na prática, tá bom? Pessoal, vou parando por aqui porque a gente já estendeu demais, na verdade. Muito obrigada. Vejo vocês na próxima aula.